A todos o nosso muito boa noite. Cancro infantil, histórias reais de crianças que enfrentam o problema desde pequenas, o retrato fiel do mundo da dor, mas também de esperança. Radiologia no diagnóstico precoce, simpósio juntou em Luanda técnicos de saúde e estudantes. Polícia Nacional em Cabinda reafirma compromisso no combate à criminalidade no calor da celebração dos 50 anos da existência da corporação Taça Cusafa Feminina. Angola perde diante da África do Sul por 2-0 em partida referente à segunda jornada. Nigéria, novo ataque de homens armados resulta em pelo menos 50 mortos e vários sequestrados. Girassol Jornal, edição de sábado, o dia 21 de fevereiro do ano 2026. Bem-vindos à Atualidade. Uma vez mais o nosso muito boa noite. Começamos hoje com histórias de crianças que desde muito pequenos enfrentam batalhas difíceis na luta contra o cancro. Cirurgias, quimioterapias, transplantes e viagens. É uma luta diária para garantir o tratamento que pode salvar a vida de menores diagnosticados. A direção do Centro Oncológico Pediátrico do Hospital Geral de Cacoaco Heróis do Kifangondo já acolheu desde a sua inauguração em 2020 até a presente data mais de 200 casos de cancro infantil. Confira o retrato fiel deste mundo de dor, mas também de esperança, na reportagem a seguir com a Vinísia Mateus. Desde dezembro que José vive entre hospitais, exames e tratamentos que mudaram completamente a rotina da família. Tudo indicava ser um simples paludismo. José, de 5 anos de idade, foi então levado a uma unidade sanitária na província do Ambo, onde residia. O pai diz que a criança manifestava fraqueza, tinha vômitos e febre. Passados alguns meses, o quadro clínico só piorava. De hospital em hospital, veio o diagnóstico: tumor no sistema nervoso central, ou seja, tumor cerebral. Na primeira vez, quando nós fomos ao hospital, os primeiros sintomas, os doutores não descobriam ainda, porque quando começou a doença, nós descobrimos o desequilíbrio do corpo do menino. Ele gingava, não conseguia ficar mais de pé. Então, o que nos trouxe, nós íamos no centro médico para ir constatar o que está se passando com o menino. Fomos, fizeram o que fizeram. Depois nós voltamos em casa, mas vimos que não houve melhoria. Então fomos mais no Hospital Central. Fizemos o primeiro diagnóstico foi o paludismo. Uma dor partilhada também por Delma João e por Susana, mãe de 4 filhos. Ela diz que vive em permanente tortura, pois não sabe se verá a filha caçula de 11 meses crescer. A bebê luta contra o nefroblastoma, também conhecido como tumor de Wilms. A doença foi descoberta depois de uma consulta médica por causa de uma febre. Eu levei ele no David Bernardino por causa de uma febre. Depois de alguns dias, foi diagnosticada esta doença. Sou da província da Huila, vim para cá em setembro de 2025, porque fui diagnosticada com tumor de Wilms, um tumor localizado no rim direito. Desde então, comecei a fazer o processo da quimioterapia. E sem conseguir descrever o que sente, Susana lida todos os dias com a dor e o medo. No princípio, me senti mal, como me sinto aqui agora. Realmente tem sido muito, mas muito difícil, porque ela tem tido muitas febres, as febres são constantes. É difícil mesmo, muito difícil. Uma vez que ela é bebê, chora muito. Não consigo dizer o que ela está sentindo. Eu às vezes também não durmo. Muito difícil mesmo. Na infância, o cancro afeta sobretudo as células sanguíneas,
as do sistema nervoso central e as do sistema músculo-esquelético. Entre os tipos mais frequentes estão as leucemias, tumores cerebrais, neuroblastomas e linfomas. Porém, o desconhecimento no seio da comunidade sobre a existência da patologia ainda constitui barreira para o diagnóstico precoce. Não tinha conhecimento. Não sabia. A chance de cura depende muito do estadio da doença. Cada doença tem a sua forma de estadiar, tem a sua forma de apresentação, mas a gente precisa reforçar que o câncer tem cura. Enquanto uns conseguem vencer, outros desistem a meio do caminho. Fatores como questões religiosas, culturais e até mesmo o tabu em torno do assunto têm contribuído para o diagnóstico tardio e abandono do tratamento e, consequentemente, para a alta da taxa de mortalidade. Infelizmente, nós ainda temos famílias com nível de instrução muito baixa e têm uma dificuldade em compreender que o câncer é uma doença igual às outras, como a malária, tem fatores diferentes, mas é uma doença igual às outras, com causas orgânicas, com causas naturais, que não têm causas associadas a espirituais ou de feiticismo, como se costuma dizer. Então nós precisamos educar as pessoas, primeiro que o câncer é uma doença como qualquer outra, apesar da carga emocional que tem a notícia do diagnóstico de câncer para uma família, mas a gente precisa educar as pessoas que o câncer tem uma causa natural mesmo, que ele precisa ser tratado. A nossa taxa de mortalidade ainda é alta, exclusivamente por causa desses dois problemas, por causa da alta taxa de abandono e também por causa dos casos que são diagnosticados tardiamente. Durante os longos períodos de internamento, as crianças veem a sua rotina alterada e o convívio social limitado e, muitas vezes, uma infância perdida. Para minimizar os impactos, é importante assegurar um acompanhamento que responda não somente às necessidades clínicas, mas também ao apoio psicológico das crianças e suas famílias. O papel da radiologia no diagnóstico precoce foi neste sábado motivo de debate no encontro que juntou especialistas em Luanda. O simpósio reuniu radiologistas, técnicos de saúde e estudantes e destacou a tomografia como mecanismo essencial para precisão e rapidez na detecção de doenças. A tecnologia que permite ver por dentro do corpo humano esteve no centro do debate científico que reuniu e tratar doenças. Nós estamos nessa luta de não ficarmos para trás, né? Tem aí a inteligência artificial agora, e então nós estamos a tentar caminhar com essa nova camada que vem aí, para a gente não perder o ritmo do acelerar das coisas que estão evoluindo agora no nosso ramo de tomografia. O objetivo é mesmo capacitar. Sabemos que muitos estudantes vêm das escolas com um certo nível de conhecimento baixo e nós aproveitamos a realização desses simpósios, a realização de congressos para que possa, portanto, aumentar nos seus conhecimentos, nas suas práticas. Durante o simpósio, os profissionais partilharam experiências clínicas e avanços técnicos que reforçam a importância da imagiologia no apoio às decisões médicas. Como profissional da área, sempre vi a necessidade de dar um aporte teórico a uma parte da nossa especialidade, que são os técnicos de radiologia. Nós, os médicos, temos eventos científicos, eventos de atualização, mas muitas das vezes são os técnicos que ficam um bocadinho à parte. Eles têm tido eventos de formação, mas eu decidi dar atenção porque convivo com os colegas e muitas vezes sei quais são as dificuldades em termos teóricos e práticos que nós vamos enfrentando nas nossas instituições de trabalho. Tudo depende daquilo que se pesquisa, não é? Portanto, se é possível ver-se uma infecção pulmonar por uma radiografia simples, não há necessidade de fazer uma tomografia. A tomografia é, digamos, um grau superlativo para a pesquisa de patologias que não se veem
nas radiografias simples. Digamos, no caso de tumores, não é? Algumas patologias em que nas radiografias simples não se consegue visualizar, então os pacientes são submetidos a tomografias. Os participantes defenderam que o diagnóstico precoce continua a ser um dos maiores aliados da medicina preventiva. Entretanto, destacaram o impacto dos exames radiológicos para os pacientes. Olha, é extremamente importante, porque a partir dele nós conseguimos medir e tomar uma conduta eficaz para aquilo ali. O paciente, quando vem com uma queixa, quando vem com uma reclamação e fazemos raio-x, diagnosticamos algo, por mais superficial que seja, vemos alguma coisa, né? Quem realmente entende bem desse assunto consegue perceber alguma coisa e já toma uma conduta. Depois daquela conduta tomada, vê se teve resultado ou não. Tá? Se não tem resultado, é que avança-se para outro tipo de exame, mas dá sim para prever e para resolver muita coisa com o raio-x. Para os estudantes, o simpósio representou contacto direto com a realidade profissional e com as exigências de uma área em constante evolução científica e tecnológica, segundo argumentou Diolindo Joveta. É uma temática muito importante, pois engrandece nós como formandos na área. Workshops do gênero são importantes para engrandecer aquilo que é radiologia e para além aquilo que é a nossa área, que é a saúde pública e não só. O evento reforçou a necessidade de formação contínua e de investimento em equipamentos modernos, apontados como elemento-chave para o fortalecimento dos serviços de saúde e para diagnósticos cada vez mais eficazes. O médico pediatra Jeremias Agostinho recomenda a criação de comissões de utentes nas unidades sanitárias, visando a defesa dos pacientes. O especialista em saúde pública defende que esta medida poderá contribuir para a oferta de melhores serviços aos cidadãos. Jeremias Agostinho, que foi o convidado do programa especial A Entrevista nesta quinta-feira, defendeu igualmente mais investimento no combate à malária. Num relatório sobre a malária divulgado em 2024, a Organização Mundial da Saúde refere que Angola se posiciona na região africana mais afetada pela doença, que é também a principal causa de mortes no país. A patologia causada pela picada de mosquito tem forte impacto na saúde pública. O médico pediatra Jeremias Agostinho lamenta o facto de a malária ainda constituir a principal causa de morte em crianças. Todavia, o também especialista em saúde pública entende que no combate contra a malária, o Ministério é apenas parte da solução. O Ministério da Saúde surge como um órgão que aguenta a consequência do deficiente saneamento básico que nós temos. Está a ver? Então quer dizer que o problema é multidimensional. E vou mesmo já terminar, capitão. É multidimensional. Se nós formos para o orçamento geral do Estado, o que é que nós vamos encontrar? Vamos encontrar menos de 2% do orçamento destinado à melhoria do saneamento básico. E às vezes o que se dá para a melhoria do saneamento básico, a administração local, que é constituída pelos administradores municipais, comunais, governadores e tudo mais, retiram muitas vezes dessas verbas para prestar atenção a problemas prioritários. E a malária nunca... Por quê? Porque nós temos tratamento. A malária tem tratamento. Ok? Se o indivíduo for a uma unidade de saúde, vai ser tratado e vai curar. Nós curamos malária. Isso, a cura, o tratamento, não é problema. Mas não conseguimos dar conta do volume de doentes. Por quê? Porque lá na prevenção está a falhar. Jeremias Agostinho faz uma crítica à estrutura governativa para dizer que o Ministério da Saúde está isolado no combate contra a malária. O próprio Ministério às vezes não gosta de admitir isso, não gosta de pôr os seus parceiros no meio desse combate. Mas nós, como indivíduos que temos uma lida diferente com o sistema, que somos peritos nesses aspectos, temos que referir isso. Que o Ministério da Saúde tem estado a lutar sozinho para tentar conter esse flagelo que é a malária e outras doenças deste grupo que são transmitidas pelo deficiente saneamento básico que nós temos. E digo isto por quê? Porque a melhoria do saneamento básico não é responsabilidade do setor da saúde, não é responsabilidade do Ministério da Saúde. Na edição desta quinta-feira do especial Entrevista,
Jeremias Agostinho manifestou preocupação com os constantes casos de falta de humanização e de negligência médica nos hospitais públicos e privados do país. Para sanar o problema, o médico defende a criação de comissões de utentes que terão como missão trabalhar na defesa dos pacientes. Uma comissão de utentes. Nós vamos agora alterar a lei de bases da saúde e é preciso incluir a comissão de utentes. O que é a comissão de utentes? A comissão de utentes é um órgão da instituição eleito pelos pacientes que frequentam essa unidade de saúde e que tem a responsabilidade de velar pelo cumprimento dos direitos dos doentes. Porque hoje os nossos doentes também parece que não sabem quais são os seus direitos. E então passam por muitas vezes por situações de dificuldades que deveriam ser acauteladas. A direção dessa comissão de utentes é que tem, antes que os problemas aconteçam, antes que os problemas passem para as redes sociais, comunicar à direção do hospital que há um risco de ocorrerem problemas porque os utentes reclamam que no hospital faz falta isto e aquilo, faz-se esta ou aquela cobrança. É preciso também garantir isso. Temas como a formação dos profissionais de saúde, construção e reabilitação de hospitais foram abordados durante a especial entrevista. O programa pode ser revisto no canal do YouTube da Rede Girassol. 50 anos da Polícia Nacional. Celebrações em destaque. Especialistas e munícipes defendem a valorização cambial e a produção nacional como caminho mais direto para reduzir a insegurança alimentar. Ouvidos pela Rede Girassol, os interlocutores garantem que apoiar as famílias no cultivo e garantir melhores condições para escoar os alimentos podem ser medidas essenciais para mitigar este problema. Em Angola, a insegurança alimentar continua a desafiar decisores e, sobretudo, famílias, segundo dados do Instituto Nacional de Estatísticas, publicado neste mês. A nossa equipa de reportagem conversou com especialistas e populares que falaram sobre os desafios da insegurança alimentar no país, que passam pelas melhorias das políticas públicas, aposta na produção nacional, entre outras. Deve-se rever as políticas socioeconômicas e depois também pautar pelas políticas que ajudam a desenvolver, por exemplo, a agricultura, uma vez que a agricultura é um setor muito fundamental para desenvolver. O que o nosso governo deve fazer para reduzir a insuficiência alimentar é baixar a cesta básica e dar emprego nas pessoas. Entre o campo e a cidade, o caminho do alimento até à mesa ainda encontra obstáculos que vão muito além da produção. Há sítio que está a estragar comida. A estrada não há. Constantino Paulo é economista e defende que aumentar a produção nacional é parte da solução. Porém, é necessário continuar a financiar as famílias em zonas para o cultivo. A questão dos financiamentos. Os bancos comerciais têm que ter planos de apoio às famílias, porque as famílias se produzirem, as famílias se no fim de cada mês terem um valor para conseguirem apostar no seu plantio a nível das zonas de produção, isto vai ajudar muito a mitigar esta problemática. Já para o economista José Lumbo, deve ser prioridade valorizar o produto nacional. Temos que valorizar o que é nosso. Nós hoje ainda temos dificuldades em aceitar o que é nosso. Portanto, o que vem do exterior para nós é sempre melhor. Portanto, nós temos que passar essa cultura às pessoas de valorizar o que é de facto nosso para respondermos esse macro problema que é a insegurança alimentar. Porque é assim, nós quando queremos alcançar, por exemplo, níveis muito altos de soberania alimentar, vamos assim falar mesmo, nós precisamos trabalhar em todas as esferas. Sem estradas, em condições para escoar os produtos e sem poder de compra para as famílias, o impacto no prato do cidadão será sempre limitado, segundo os especialistas. Entretanto, a não estabilidade cambial constitui-se noutro desafio. Nós não temos crise em Angola porque os nossos supermercados, os nossos mini-mercados estão repletos de produtos da cesta básica. O que nós devemos aqui nos preocupar
apesar da injeção de nova tecnologia, injeção de financiamento às famílias, a grande preocupação vai-se na estabilidade cambial. Nós temos que lutar e estabilizar o câmbio para que as famílias, no fim do dia, com os salários que ganham, conseguem fazer compras e também fazer poupança. Nós precisamos utilizar outros instrumentos como uma política cambial para chegar a esse nível de produção, porque nós ainda percebemos que a política cambial tem estado a corroer aquilo que os empresários a nível nacional. O Presidente da República, João Lourenço, decretou a outorga de condecorações no subsistema policial no quadro da celebração do 28 de fevereiro, Dia da Polícia Nacional de Angola. Nessa lógica, o Presidente determinou que sejam atribuídas, primeiro, medalha de valor de serviço policial, classe única, a 200 agentes. Segundo, medalha de ordem pública, primeira classe, a 100 agentes. Terceiro, medalha de ordem pública, segunda classe a 80 agentes. Quarto, medalha de ordem pública, terceira classe a 70 agentes. Quinto, medalha de serviços distintos, primeira classe a 100 agentes. Sexto, medalha de serviços distintos, segunda classe a 80 agentes. Sétimo, medalha de serviços distintos, terceira classe a 70 agentes. Oitavo e último, medalha de bravura canina, classe única, a 10 agentes. A Polícia Nacional em Cabinda promete continuar a combater rigorosamente a criminalidade na região. A informação foi avançada pelo Comandante Provincial da Polícia, que falava por ocasião da celebração do 50º aniversário da Polícia Nacional. A histórica localidade de Unto testemunhou as celebrações do 50º aniversário da Polícia Nacional em Cabinda. Todos os ramos que compõem a estrutura da polícia estiveram presentes neste evento, que contou com a presença da Governadora Provincial de Cabinda. Para este ano, a polícia mostra-se mais pronta para enfrentar os desafios que se aproximam. O comandante provincial da Polícia, Francisco Batista Notícia, disse que os efetivos vão continuar a trabalhar para combater todos os males sociais que incomodam as populações. O Comando Provincial de Cabinda da Polícia Nacional de Angola conseguiu em 2025 conter e reduzir a tendência crescente da criminalidade, sobretudo a violenta, tendo sido desmantelados grupos de marginais por prática de vários crimes, tais como de homicídio voluntários, roubos de viaturas, violações, furtos, exploração ilícita de ouro e madeira, contrabando de produtos petrolíferos e mercadorias, bem como o fabrico de armas artesanais que, ultimamente, são utilizadas na produção de crimes e também a sinistralidade rodoviária. Francisco Notícia destacou também os desafios que a polícia tem ao nível de Cabinda para os próximos tempos. Devemos cada vez mais estarmos preparados para prevenir e combater todas as formas de manifestação da criminalidade em geral, isto no mar, rios, lagos ou em terra, em coordenação e cooperação com as demais forças e serviços de segurança. Desenvolver ações de investigação criminal delegadas superiormente ou solicitadas por autoridades administrativas. Combater a criminalidade organizada transnacional, aos crimes cibernéticos, às novas ameaças de ordem pública e, para tal, devemos evoluir para uma polícia proativa. A Governadora Provincial de Cabinda, Susana Abreu, reconheceu o empenho da Polícia Nacional no combate a diversas situações. Celebrar os 50 anos da Polícia Nacional é, acima de tudo, reconhecer o papel determinante que esta instituição desempenha na consolidação do Estado democrático e de direito, na preservação da paz e na construção de uma sociedade mais justa, segura e solidária. Susana Abreu assegurou também que os efetivos da polícia vão continuar a merecer o apoio necessário para o bom exercício das suas atividades. Que o Executivo liderado por Sua Excelência o Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, e Comandante em Chefe, continua a apostar
na melhoria das condições de trabalho dos nossos efetivos, no reforço dos meios técnicos operacionais, na formação contínua, na dignificação da carreira policial, reconhecendo que a segurança é um pilar indispensável para o desenvolvimento socioeconômico. Polícia Nacional em Cabinda celebra de forma eufórica o 50º aniversário da sua existência. Na província de Lunda Sul, o ato antecipado da celebração do 50º aniversário da Polícia Nacional foi igualmente marcado pela reafirmação do compromisso com a garantia da ordem e tranquilidade públicas na defesa do bem-estar comum. Convido a tribuna para poder sentar. Muito obrigado. Ao som da trombeta, decorreu neste sábado, 21 de fevereiro, na província da Lunda Sul, o ato antecipado de celebração do Dia da Polícia Nacional, data institucionalizada a 28 de fevereiro de 1976. O ato, que visou saudar o 50º aniversário da corporação, teve como lema segurança pública e servir com integridade. É com elevada honra e com sentido de responsabilidade que hoje nos reunimos para celebrar os 50 anos da existência da Polícia Nacional, data que exalta o compromisso, a bravura e o espírito de missão daqueles que diariamente são expostos para prevenir, proteger e garantir a livre circulação de pessoas e bens. Só no ano de 2025, a Polícia Nacional, na Lunda Sul, registrou cerca de 124 roubos qualificados, dos quais 8 crimes à mão armada, imigração ilegal, abusos sexuais contra menores, exploração ilegal de diamantes e um total de 389 acidentes. Do ponto de vista de segurança pública, neste território, apesar de ter se registrado no ano de 2025 casos tipificados de 124 roubos qualificados, 8 crimes com recurso à arma de fogo, 27 crimes de abusos e de agressão sexuais, 14 de contrabando de combustíveis, 29 de vandalização de bens públicos e 35 crimes de exploração ilegal e de diamantes, imigração ilegal, 2 crimes ambientais e conexão são os fatos que se aliaram neste momento que nós acabamos de referir. Por sua vez, Gildo Matias José fez saber que, com o surgimento de vários outros municípios na Lunda Sul, o Executivo pretende criar novos postos policiais no sentido de garantir a ordem e a tranquilidade nas diversas artérias da província. Com o surgimento dos novos municípios, à luz da nova divisão político-administrativa, temos em carteira na nossa província a construção de várias unidades e postos de modo a garantir uma presença efetiva dos efetivos da nossa Polícia Nacional lá onde é necessário e permitir que os cidadãos possam então desfrutar da segurança, da ordem e da tranquilidade. O governante exortou ainda a prudência nas atuações dos efetivos, primando sempre pela ética e deontologia profissional. Alguns membros da nossa corporação se têm pautado por atitudes pouco desejáveis, isto é, comportamentos que muitas das vezes podem ser considerados alheios àquilo que deve ser a ética, a deontologia profissional dos nossos efetivos. Por isso é que, em razão desta matéria, continua a ser imprescindível revitalizar os mecanismos de disciplina e responsabilidade a todos os níveis, que possam, deste modo, devolver a confiança e o respeito que a nossa polícia bem merece. Efetivos de diversas áreas da Polícia Nacional reconheceram neste sábado a importância do dia 28 de fevereiro, data que é comemorada o Dia da Polícia Nacional.
Assinalado de forma antecipada na província da Lunda Sul, o Dia Nacional da Polícia Nacional de Angola foi marcado por momentos de reconhecimento, reflexão e valorização dos efetivos que diariamente garantem a ordem e a tranquilidade pública. Sinto-me lisonjeada por saber que, tão nova que sou, mas atendendo o trabalho que a Polícia Nacional tem feito, então temos desempenhado um papel muito importante, isso desde muito tempos atrás, e só estamos a consolidar cada vez mais o trabalho que a Polícia tem desempenhado no melhoramento da segurança pública do nosso país. Durante a celebração, vários profissionais destacaram o significado da data e os desafios enfrentados ao longo dos anos. Joaquim Janota é um dos exemplos de dedicação à causa. Os 50 anos de polícia, alguma coisa mudou, porque façamos a comparação. O polícia dos anos 80 já não é o mesmo polícia dos anos 2026. Imagine, no passado, o modo operante era outro. Me recordo eu nos anos 1986 que eu entrei na polícia, o veículo automóvel que eu encontrei na polícia era o Peugeot 505 e o patrulhamento, o giro apeado era uma rua, um polícia e controlava no mínimo 100 e tal, 50 e tal cidadãos. Ingressou nas fileiras da corporação com apenas 16 anos e hoje, com 40 anos de estrada, fala das transformações significativas registradas na instituição. Para mim é uma herança, porque me sinto orgulhoso. Imagina, eu entrei na polícia com 16 anos, era segundo interesse. O que mais me marcou nesses 40 anos de polícia, graças a Deus, tenho vida. Entramos na altura, éramos 480 efetivos. Hoje, se calhar, ficamos ali uns 20 e tais do meu curso. Aproveitando o microfone da TV Girassol, o profissional deixou uma mensagem dirigida à juventude, apelando à responsabilidade e ao autocontrolo. O meu conselho vai mais na juventude que entra hoje na polícia. A polícia hoje, a juventude quando entra, a primeira coisa é imediatismo. Imediatismo como? A primeira ideia que vem na polícia, olha, vou entrar na polícia, ganho a patente, para questões do dinheiro. Eu me recordo quando entrei na polícia em 86, o meu salário era 5.000 kwanza. O ato serviu igualmente para a promoção de efetivos num gesto que simboliza reconhecimento, mérito e incentivo à continuidade de um serviço. Estou há 34 anos na polícia, estou sempre valente. Eu não contava que ia me dar esse risco. É a primeira promoção. Assinalado de forma antecipada na província da Lunda Sul, o Dia Nacional da Polícia Nacional de Angola foi marcado por momentos de reconhecimento, reflexão e valorização dos efetivos. Mais de 4.000 fiéis participaram neste sábado de um culto ecuménico alusivo aos 49 anos de existência do Conselho de Igrejas Cristãs em Angola, SICA, celebrado a 24 de fevereiro deste ano. Na ocasião, o Ministro da Cultura, Filipe Zau, reafirmou o compromisso do Executivo com a promoção da coesão social e com a valorização do património cultural e espiritual das comunidades. Foi com música, dança e muita animação que os fiéis de diferentes denominações religiosas do país celebraram neste sábado os 49 anos de existência do Conselho de Mente. O SICA é composto por 22 igrejas. O SICA é uma união de igrejas cristãs constituída por vontade própria, que escolheu viver a fé cristã em conjunto e trabalhar em cooperação para o avanço da missão de Deus em Angola. Atualmente integram 22 igrejas e 2 organizações baseadas na fé, todas elas legítimas e reconhecidas pelo Estado angolano. Hoje celebramos 49 anos de fé, dedicação e serviço, experiências sobre as quais se podem tirar lições para o futuro. O ministro da Cultura, Filipe Zau, disse que o SICA tem desempenhado um papel relevante na promoção da cooperação entre as igrejas nos serviços sociais, na comunidade, saúde e outros domínios de interesse comum.
O Governo reconhece com sentido de justiça institucional que as confissões religiosas, no quadro do Estado laico e do respeito pela pluralidade, podem ser importantes parceiras na promoção da paz social, da reconciliação, da solidariedade, da educação para os valores, do cuidado ao próximo e da estabilidade comunitária. Por isso, valorizamos iniciativas ecuménicas que reforcem a convivência, a tolerância, o respeito mútuo e a cultura do entendimento. Os males hoje ainda verificamos na nossa sociedade de uma forma geral, não só em relação a determinadas denominações religiosas, e aqui nós não podemos generalizar, atos menos bons. Independentemente da pregação da fé, independentemente da pregação da palavra, temos de fazê-lo dentro daquilo que são os princípios bíblicos, não é? Agora, não devemos nos aproveitar daquilo que é a fragilidade do povo, que é para justamente praticarmos atos menos bons. No entanto, a bispa Filomena Teta Estevão falou da necessidade de se trabalhar na união. A cooperação com as nossas organizações parceiras, tanto a nível nacional como internacional. Filipe Zau reafirmou também o compromisso do Executivo com a promoção da coesão social e com a valorização do património cultural e espiritual das comunidades. O Ministério da Cultura reafirma o seu compromisso com a promoção da coesão social e com a valorização do património cultural e espiritual das comunidades, entendendo que a dimensão religiosa, vivida com respeito, diálogo e responsabilidade, integra a identidade de muitos angolanos e influencia positivamente práticas de cidadania, convivência e solidariedade. Enquanto políticos, numa altura em que temos desafios enormes, em que os aspectos de unidade, diálogo e reconciliação são elementos fundamentais para o caminho que temos que fazer. Marcaram presença no evento várias individualidades, com destaque para o reverendo norueguês. O Conselho de Igrejas Cristãs em Angola foi fundado a 24 de fevereiro de 1977 por 7 igrejas na altura. Passados 49 anos, a data é celebrada sob o lema Unidos na Diversidade, vivamos a fraternidade bíblica. A comunidade católica vive o momento da Quaresma, que teve início com a quarta-feira de cinzas, um período de preparação para a Páscoa. O arcebispo de Luanda, Dom Filomeno Vieira Dias, exortou os fiéis a ouvirem com maior atenção a voz de Deus e fortalecer a fé por meio da oração, reconciliação e obras de caridade. Começa assim o período de 40 dias em que Jesus Cristo, após o batismo, vai ao deserto para alicerçar a sua fé no poder do Pai. E é esta dimensão que a Igreja quer aos cristãos durante a Quaresma e viverem do perdão, reconciliação, jejum e irmandade. O apelo do arcebispo de Luanda centrou-se na conversão, convidando os fiéis a intensificarem o caminho da renovação interior. Começamos a Quaresma com a imposição das cinzas. É um tempo de purificação do espírito. Um tempo marcado pela conversão e pela misericórdia. Percorreremos o caminho que nos conduzirá à Páscoa eterna. Acompanharemos o Senhor durante todo este tempo e permitiremos que Ele nos acompanhe. Neste tempo da Quaresma é importante este duplo movimento como uma relação entre o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito. Acompanharemos o Senhor e permitiremos que Ele nos acompanhe. O prelado sublinhou que neste período de preparação da Páscoa, considerada como a maior festa cristã,
todos são chamados à reflexão e reconhecer humildemente a fragilidade humana diante de Deus. Nos desprendemos da atividade intensa no dia a dia, que nos rouba às vezes tempo para estarmos mais perto daquele que é o nosso Criador, daquele que é o nosso Deus, daquele em quem depositamos a nossa confiança, de voltar-se para si mesmo. Esta capacidade só o homem, da graça de Deus. Os cristãos católicos receberam o símbolo da cinza sobre a testa, como demonstração da sua fragilidade e penitência do poder de Deus. Entretanto, para alguns fiéis, o momento serve também de abstinência do consumo de carne vermelha e caridade para os mais necessitados. Temos que jejuar, temos que visitar os doentes, temos que fazer caridade, não é? É aquele momento em que temos que abdicar de muitas coisas e reduzir também tudo aquilo que tem sido excesso nas nossas vidas. Nós falhamos e, portanto, estamos aqui porque pretendemos seguir o Senhor, tal como as Escrituras dizem. Viemos do pó e do pó voltaremos. Marca mais um momento de reflexão profunda, procurar buscar mais a Deus e reconhecer que somos pecadores. A carne e algumas coisas que nós queremos também implementar para a nossa penitência, não só a carne. A caminhada quaresmal em Angola reafirma assim o compromisso da Igreja com a renovação espiritual dos seus membros, fortalecendo a fé, a esperança e caridade em preparação para a celebração da vitória da vida sobre a morte. Estamos a informar, é o Girassol Jornal. Seguimos para o nosso primeiro intervalo. Voltaremos dentro de mais alguns instantes. Continue connosco, não saia daí, é um até já. Estamos de volta com a informação. Dizer que o Secretariado Nacional da Comunicação e Marketing da UNITA comunica que uma delegação da direção do partido, chefiada pelo vice-presidente Álvaro Chico Amanga Daniel e que também integra membros da família do presidente fundador Jonas Malheiro Savimbe, deslocou-se neste sábado para a província do Bié, no âmbito das comemorações do Dia do Patriota, cujo ato central se realizou hoje no município do Xinguar, de acordo com o programa oficial das comemorações alusivas à data. No dia da manhã, 22 de fevereiro, está prevista a realização de um culto de ação de graças na missão evangélica do Chilesso e a deslocação ao túmulo do presidente fundador do partido, na aldeia de Lopitanga. As celebrações do 22 de fevereiro decorrem sob o lema Jonas Malheiro Savimbe, uma vida por Angola e pelos angolanos, e estão a ser marcadas por atividades sociopolíticas em todo o território nacional. O MPLA lançou hoje a sua agenda política focada no reforço da unidade interna e na preparação do partido para participar e vencer as eleições gerais de 2027. O documento contempla 11 eixos e está assente no lema MPLA, 70 anos, compromisso com o povo, confiança no futuro. O ato político da apresentação decorreu no Kwanza Norte e foi orientado pela vice-presidente do partido, Mara Quiosa. Está oficialmente apresentada a agenda política do MPLA. O documento contém as linhas de força de atuação político-partidária para o presente ano. Na presença de militantes, amigos e simpatizantes do partido, a vice-presidente dos camaradas, Mara Quiosa, apresentou a agenda em representação do presidente João Lourenço, que este ano definiu 2 categorias de prioridades de ação. Nomeadamente, o fortalecimento da vida interna através da realização do 9º Congresso Ordinário do nosso partido e o reforço da capacidade de mobilização política e da qualidade da ação governativa, preparando o partido para as eleições gerais de 2027. No entanto, apresenta igualmente
tarefas devidamente estruturadas, assim como objetivos gerais e específicos que visam fortalecer o partido, apoiar o nosso executivo e prepararmos-nos para os grandes desafios políticos que se avizinham. E para a concretização dos objetivos traçados, a agenda política conta com 11 eixos, com foco no reforço da unidade interna, a realização do Congresso Ordinário e a preparação do partido para participar e vencer as eleições de 2027. Reforçar a unidade interna do partido, a nossa disciplina partidária, assim como a união e coesão entre os militantes, amigos e simpatizantes do MPLA. Realizar de forma exitosa o 9º Congresso Ordinário do nosso partido. Reforçar a defesa da imagem e do prestígio do MPLA e do nosso líder, bem como dar o suporte necessário ao Executivo para a realização da sua ação governativa. Apoiar a realização do 8º Congresso Ordinário da OMA. Preparar o partido para participar e vencer as eleições gerais de 2027. O reforço do apoio à juventude e à mulher angolana com medidas de sustentabilidade económica e social e a reorganização e consolidação do movimento associativo de antigos combatentes e veteranos da pátria estão também no centro da agenda política dos camaradas. Intensificar a formação política e ideológica dos militantes e quadros do partido, tendo em vista o aumento dos nossos níveis de conhecimento, para que estes estejam à altura dos desafios do nosso tempo. Reforçar o apoio aos jovens e às mulheres angolanas, com medidas de sustentabilidade económica e social, promovendo a sua capacitação integral, a promoção da inclusão social, igualdade de oportunidades e desenvolvimento comunitário. A agenda prioriza também a contínua promoção do uso das tecnologias de informação com recurso à inteligência artificial no seio do partido e da sociedade em geral, bem como asseguramento com vivacidade, patriotismo e coesão, a celebração dos 70 anos da fundação do MPLA. Assegurar com patriotismo e coesão a celebração dos 70 anos da fundação do nosso partido, para que se traduza em um momento de comemoração e orgulho da nossa trajetória de lutas e de vitórias, prestando homenagem e tributo aos nossos heróis. Finalmente, acompanhar o curso das mudanças geopolíticas e geoestratégicas que têm vindo a ocorrer no mundo, com maior preponderância para o continente africano, pugnando pela promoção e consolidação da imagem positiva do MPLA e de Angola no contexto internacional. No seu discurso, a número 2 dos camaradas destacou que, apesar dos desafios nacionais e internacionais, 2025 foi marcado também por grandes conquistas e realizações, destacando a presidência de Angola na União Africana, a celebração dos 50 anos da nossa independência e a entrada em funcionamento de várias infraestruturas sociais. Os militantes do MPLA asseguram que estão prontos para ajudar o partido na materialização da agenda política de 2026 lançada hoje no Kwanza Norte. Os camaradas falam em máquina afinada para os desafios que se avizinham.
A agenda política do MPLA foi tornada pública neste sábado no Kwanza Norte, com 11 eixos. O documento está assente no lema MPLA há 70 anos, compromisso com o povo, confiança no futuro. Os militantes do partido manifestam apoio total ao documento e garantem que vão trabalhar para a concretização dos objetivos traçados. No Kwanza Norte, o primeiro secretário do partido, João Diogo Gaspar, garante que o MPLA está preparado para enfrentar os desafios que se avizinham, com destaque para as eleições gerais de 2027. A meta é o 5-0 nas terras da Rosa Porcelana. O MPLA no Kwanza Norte está forte, coeso, determinado e preparado para enfrentar os grandes desafios que se impõem no quadro das novas dinâmicas, com firmeza e propósito de alcançar a vitória na expectativa de alcançarmos o 5-0. Em Malange e no Ijo, o foco é o mesmo: ajudar o partido a triunfar no pleito eleitoral de 2027 e trabalhar para a melhoria das condições de vida das populações, asseguram os seus primeiros secretários provinciais do partido. O MPLA vai continuar a trabalhar na melhoria das condições de vida das nossas populações para que não só comemoremos da melhor forma os nossos 70 anos, mas também trabalharmos no sentido de garantir a vitória de 2027. Vamos continuar a consolidar todo o trabalho que temos estado a fazer, mas sim, em toda a sua latitude. Portanto, está lançada o desafio e o está preparado. Vai para frente. Um trabalho de proximidade com jovens e maior mobilização desta franja, com vista a ajudar o partido na implementação da presente agenda política, é o que promete o secretário nacional da JMPLA, Justino Capapinha. O quadro daqueles que são os eixos voltados para a juventude, a JMPLA vai continuar a estar cada vez mais próxima dos jovens angolanos, mantendo um diálogo aberto e inclusivo, vai continuar a trabalhar nas bases, junto das comunidades, para conseguirmos identificar os reais problemas da juventude e com eles mesmos traçar e projetar essas linhas para as soluções. E a secretária provincial da OMA, Luzia Bartolomeu, assegura que na província do Kwanza Norte o braço feminino do MPLA tem a máquina afinada e que o trabalho rumo à vitória já começou. Dizer que a mulher no Kwanza Norte ouviu atentamente a agenda política com 11 pontos e já começamos a trabalhar faz tempo para então vencer as eleições no Kwanza Norte. Dizer ao presidente da República, camarada João Lourenço, que o Kwanza Norte e as mulheres estão firmes, estão em pé para continuar a trabalhar e vencer as eleições, que é o nosso maior objetivo. Marcaram presença no ato político deste sábado o secretário-geral do MPLA, Paulo Pombolo, membros do secretariado do Birro Político, do Conselho de Honra, do Comitê Central, os primeiros secretários provinciais, autoridades religiosas e tradicionais. Pessoas morreram e um número ainda indeterminado foi sequestrado num ataque de homens armados a uma aldeia no estado de Zamfara, nordeste da Nigéria. O ataque, cujo motivo ainda não foi determinado, ocorreu quando a maioria das vítimas, mulheres e crianças, foram assassinadas, enquanto um número indeterminado de pessoas foi sequestrado pelos bandidos que as mantiveram inicialmente em cativeiro, sem que as forças de segurança interviessem. O presidente francês mostrou-se satisfeito com o facto de os contrapoderes terem funcionado nos Estados Unidos contra as medidas tarifárias impostas pelo chefe de Estado norte-americano Donald Trump. Emmanuel Macron insistiu ainda que deseja relações comerciais com regras mais leais e não sofrer decisões unilaterais. Macron aplaudiu o facto de haver poderes e contrapoderes nas democracias, numa clara alusão à decisão do Supremo Tribunal dos Estados Unidos, com o mecanismo utilizado por Trump para a sua controvérsia política tarifária sofrer um revés, disse aos jornalistas durante a inauguração do Salão de Agricultura de Paris. O ministro de Saúde de Cuba disse que o sistema de saúde do país está à beira do colapso devido ao bloqueio imposto pelos Estados Unidos ao fornecimento de petróleo à ilha,
O responsável alertou que as sanções dos Estados Unidos da América já não estão apenas a prejudicar a economia de Cuba, mas também a ameaçar a segurança humana básica. Os serviços de cardiologia, ortopedia, oncologia e tratamento de doentes em estado crítico que necessitam de energia elétrica de reserva estão entre as áreas mais impactadas, afirmou o ministro. Os tratamentos para doenças renais e os serviços de ambulância de emergência também foram adicionados à lista de serviços afetados. Rihanna, personalidade da semana em destaque. A Seleção Nacional Feminina de Futebol perdeu diante da África do Sul por 0-2 em jogo referente à segunda jornada do Grupo A da Taça COSAFA. Na partida disputada no estádio de Sechego, em Polokwane, Limpopo, Angola e África do Sul lutavam pela liderança do Grupo A, uma vez que os dois conjuntos vinham de triunfos na jornada passada e estavam empatados na tabela classificativa. Na fita completa do desafio, os minutos iniciais foram de estudos mútuos, com o equilíbrio a ser nota dominante no desafio. Entretanto, num contra-ataque rápido, as Banyana fizeram o primeiro tento do jogo por Gabriela Salgado aos 12 minutos. Ao finalizar com classe, o contra-ataque da África do Sul. Angola, por sua vez, não baixava os braços, mas pecava na finalização. A África do Sul voltou a incomodar o último reduto da seleção nacional e fez o segundo golo do jogo, aos 78 minutos, por Nonhalianya Ntandi. 2-0 a favor da África do Sul foi o resultado final. Com triunfo, as Banyana comandam o Grupo A com 6 pontos. Angola está na segunda posição com 3. O combinado nacional volta a jogar na terça-feira, às 14 horas, diante do Malawi. O Gelson Futebol Clube perdeu o duelo referente à 13ª jornada da Liga Unitel Girabola diante do Desportivo da Huila na Secretaria. A partida não foi disputada no dia marcado pelo facto do Estádio dos Coqueiros não estar devidamente preparado para receber o desafio. O comunicado oficial número 53 da Federação Angolana de Futebol, no seu capítulo 2, epígrafe deliberação, que tem como subscritores o Conselho de Disciplina, a Direção de Competições e o Conselho de Arbitragem, informa que o conjunto do município de Quilamba-Quiache perdeu o duelo frente à turma de Paulo Torres, o Desportivo da Huila. O duelo em causa não foi realizado no último dia 30 de janeiro de 2026, como estava previsto, pelo facto de ter havido, na altura, uma estrutura metálica junto a uma das balizas do Estádio dos Coqueiros, local escolhido pelo conjunto visitado, o Gelson, para acolher o jogo. A par da punição com a derrota, o Conselho de Disciplina, a Direção de Competições e o Conselho de Arbitragem deliberaram punir igualmente o Gelson Futebol Clube na medida acessória de multa de 1.760.000, correspondente a 20 UCF, conforme previsto no número 1 do artigo 66, parte final. É ainda destaque no comunicado número 53 a suspensão por 60 dias do técnico adjunto do Clube Desportivo da Lunda Sul e multa no valor de 1.500 UCF, num valor em kwanza de 132.000 kwanzas. Os valores acima referidos devem ser pagos no prazo de 20 dias, sob pena de ser acrescida uma multa nos termos do artigo 24. Para o efeito, os comprovativos de pagamento devem ser remetidos ao Conselho de Disciplina, LESE, no comunicado número 53. O espaço é para mais um curto intervalo no Girassol Jornal. Voltaremos dentro de mais alguns instantes. Boa noite. De volta com a informação para dizer que a quarta vitória consecutiva do Recreativo do Quilamba destaca-se entre alguns dos principais assuntos que marcaram a semana aqui na Girassol, para rever já de seguida o estimado telespectador com o resumo da semana. A venda ilegal de combustível é uma realidade em plena luz do dia.
Na zona do Zango 3, uma cidadã de 38 anos e mais 4 filhos ficaram carbonizadas em consequência de uma explosão de combustível que a mesma comercializava. Não, ele, por exemplo, não vendia mais aqui em casa, vendia na praça. Só me ligaram, vê se corre aqui, a tua casa pegou fogo. Eu não sabia se minha mulher ia comprar gasolina. Então deixei aqui fogo, o meu vizinho tirou fogo ali, meteu ali. Assim quando chega até aqui, entra aqui. Depois quando sai daqui, vai lá fora, quando entra com os filhos, o mambo arrebenta. Queimou meu filho e a minha esposa, tudo queimou. A saúde em Angola está em pleno crescimento de uma crescente adesão a tecnologias como telemedicina e aplicativos móveis de saúde. Essas inovações estão a ser implementadas pelo Ministério da Saúde para melhorar o acesso e a qualidade dos serviços de saúde. O Complexo Hospitalar Pedro Maria Tonha Pedalé realizou nesta quarta-feira 18 o procedimento de tratamento minimamente invasivo de patologias vasculares cerebrais na rede pública de saúde em Angola. Este marco histórico representa o início de um projeto nacional de neuroradiologia de intervenção, permitindo que tratamentos complexos anteriormente realizados no exterior possam ser executados no país. Angola tem sido um destino emergente de cruzeiros em África. Nos últimos anos, Luanda tem recebido navios de cruzeiro com centenas de turistas a bordo, que visitam a cidade por algumas horas. Os turistas falaram um pouco sobre o que sabem de Angola e o que esperam ver durante as horas que vão passar no território angolano. Also ich bin auf jeden Fall auch für Black Lives Matter. Eu estou aqui porque ele tem um interesse de vir aqui para Angola porque sou ativista e acredito que vidas negras também importam e não deveremos diferenciar as pessoas ou categorizar as pessoas pela cor de pele. Então vim aqui pela curiosidade e para fazer também uma afirmação como ativista. Já estive na Jamaica e ele viu que há algumas similaridades. O povo aqui é super acolhedor. Ele disse logo do momento desde que ele chegou, ele viu que o povo é muito acolhedor e também ele chamou ao interesse a diversidade de animais que nós temos aqui. A Europa Valeta, que atracou nesta segunda-feira no porto de Luanda, traz a bordo mais de 200 turistas e 280 tripulantes. Angola apresenta grande potencial para desenvolver a indústria do turismo, imponência tal vista pelo presidente do JIH Global Group, Mohamed Ali Janah, que considera que o papel das autoridades do setor e a importância de um ambiente favorável ao investimento estrangeiro direto são fundamentais para o sucesso deste segmento de negócio. Mohamed Janah anunciou para breve a realização de estudos que deverão se consubstanciar na identificação de oportunidades concretas de investimento e formas de expansão do turismo em Angola. Abarca toda a minha vida, eu trabalho em vários países a nível do mundo e o que é bom aqui nós encontramos esta abertura, portanto o encontro de hoje dá-nos confiança para que possamos, eu e os meus parceiros, vir e começarmos a investir. Portanto, primeira fase nós vamos realizar estudos iniciais para que possamos ver que tipo de investimento podemos trazer no sentido de expandir o turismo em Angola, porque olhemos para a população do vosso país, portanto trata-se de uma população jovem e vemos também o setor de turismo, se olharmos para os números que são apresentados ano após ano, há algum aumento, mas acreditamos que há muito que se pode fazer, podemos trazer muito mais para que esse setor possa desenvolver-se ainda mais. Para a presente edição concorreram grupos de vários municípios da capital do país que, na nova marginal de Luanda, exibiram os hábitos e costumes da província através de danças tradicionais como Semba, Kazukuta e Cabecinha. O grupo União Etumudieto do Sambizanga, com a dança e música Semba, foi o primeiro a desfilar e o União Mundo da Ilha encerrou o desfile. Enquanto se aguarda pela divulgação dos resultados, no seio de alguns grupos, o discurso
é de Vitória. Foi muito bom, nós trabalhamos muito para isso, então merecemos. Para mim, em primeiro lugar. Toda e qualquer concorrência, os concorrentes preparam-se para vencer e nós realmente fizemos o mesmo. Bem, eu acredito que nós, recreativos, já não temos muito o que contar sobre segredo, porque os nossos trabalhos mostram exatamente aquilo que nós temos feito ao longo desses 10 anos de existência. Já não precisamos provar mais nada, é trabalhar organizadamente, com tempo de antecedência, e vocês viram aí o belíssimo espetáculo que nós fizemos. Esperamos o maior prémio. Enquanto se aguarda pela divulgação dos resultados, hoje é dançado o Carnaval de Rua em vários bairros de Luanda. O União Recreativo do Quilamba é o detentor do título do Carnaval. Rihanna, conceituada cantora de Barbados, é a nossa personalidade da semana. Robin Rihanna Fenty nasceu a 20 de fevereiro de 1988 em Bridgetown, St. Michel, Barbados, país da América Central e Caraíbas. Rihanna, de 38 anos, é uma cantora, compositora, atriz, empresária e estilista barbadense, considerada uma das maiores artistas musicais da história, acumulando recordes e músicas que ganharam as primeiras posições nas paradas no mundo, cobrando recordes mundiais. A lendária cantora tem extensão vocal meio soprano e canta os estilos musicais pop, R&B, reggae e pop, EDM e dancehall. Rihanna ganhou destaque na indústria musical após o lançamento dos seus 2 primeiros álbuns de estúdio, Music of the Sun, em 2005 e I Girl Like Me, 2006. Apesar disso, foi apenas com os últimos discos, Unapologetic em 2012 e Anti em 2016 foram os primeiros da sua carreira a liderar a Billboard do Android. Rihanna tornou-se a artista que mais vendeu gravações digitais da história, um feito reconhecido pelo livro de recordes mundiais Guinness. O seu trabalho musical foi agraciado com várias condecorações, incluindo 9 Grammys, 13 American Music Awards, 12 Billboard Music Awards e 6 recordes mundiais do Guinness. Rihanna já comercializou mais de 200. São referente a sábado, dia 21 de fevereiro de 2026. Desejamos a todos continuação de muito boa noite. Até a próxima oportunidade e também um bom fim de semana. Estamos juntos. Boa noite.